Começa a marcar só agora, tá, Deus? Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Essa semana foi uma semana bem corrida, bem atípica, né, da normal. Mas glória a Deus, né, eu estou aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um momento. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração nesta manhã. Porque nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, nós não temos direção. Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos que atitude nós devemos tomar e o que é que nós devemos fazer. E que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Pai, nós queremos a Tua presença nessa manhã. Nós queremos ouvir do Senhor, a direção do Senhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós colocamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus nesta manhã. Senhor, que o Senhor tenha o controle sobre a nossa mente. Todo estorvo que vem para poder querer impedir que a Tua palavra seja proclamada, que ela produza fruto em nossas vidas, nós repreendemos agora todo o sono, toda a preocupação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E Deus começou a falar comigo nessa manhã, durante toda essa semana. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E quando Deus me deu o tema, eu falei assim, ai Senhor, esse tema eu não quero. Esse aí eu não quero falar. Talvez seja de mim, mas esse aí eu não quero. E Deus continuou falando, e eu tentei buscar outros temas, outras palavras, mas o Senhor sempre me levava na mesma direção. Falei, Senhor, se o Senhor quer que eu fale isso, comece a trabalhar isso em mim essa semana. Comece a trabalhar isso na minha vida. E o Senhor me deu esse tema, restaurando o altar da comunhão. Quantas vezes nós perdemos a comunhão com o Senhor, porque o nosso altar, ele precisa de ser restaurado. Reformar, quando você reforma algo, você pega o exemplo de uma casa. Você vai reformar uma casa, você pode destruir paredes, você pode mudar paredes, você pode mudar tudo. Mas quando você vai restaurar algo, você não pode mudar. Você tem que devolver a ela o estado original que ela foi criada. E é isso que Deus quer fazer conosco nesta manhã. Deus quer restaurar aquelas áreas das nossas vidas que estão ali com trincaduras, que já estão desgastadas pelo tempo, que já estão desgastadas pela circunstância em que nós estamos vivendo. E Deus quer restaurar esta área. E eu coloquei ali a definição do que é restauração. Coisa desgastada pelo uso. Trabalho feito em obra de arte ou construção. Nós somos arte, obra de arte das mãos do nosso Criador. Deus é o artista e nos criou e nós somos sua obra. E nessa manhã Ele quer restaurar a sua obra. Ele quer restaurar. Visando restabelecer-lhe as partes desgastadas, reintegrar ou pôr no estado primitivo, no estado em que foi criado. Voltar até a origem, aquilo que fomos criados. E é isso que o Senhor quer fazer. E para isso eu trouxe um texto de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer do fruto da árvore do jardim, respondeu a mulher. Só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se vocês o fizerem, morrerão. E é claro
E é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras, umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviu o Senhor Deus caminhando no jardim, e se esconderam dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe dei, que não comesse, que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse: uma vez que fez isso, maldita é entre todos os animais domésticos e selvagens. Você arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Enquanto farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Até aqui. E eu estava ali conversando com o Glaucio, estava ali conversando com o Glaucio essa manhã, quando eu cheguei, e eu perguntei para ele assim: o que você me fala sobre vício? Qual a definição que você me dá sobre vício? E o Glaucio falou assim para mim, que vício, ele é adquirido com as próprias mãos. O vício, a pessoa caminha e adquire o vício com as próprias mãos. E eu falei para ele assim: você acha que o vício e o pecado, eles têm alguma semelhança? E ele falou assim para mim, que o vício e o pecado, eles são igualmente. Então o vício é um desejo descontrolado que nós temos. Um desejo descontrolado que nos leva a praticar tal coisa. E igualmente o pecado. Quando o pecado, ele é um vício. Quando a pessoa começa a pecar, aquilo vai se tornando um vício e ela é levada a repetidamente, repetir várias vezes o mesmo ato e a mesma ação. E quando isso acontece, nós estamos levantando um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas é um ídolo. E quando o pecado, ele se torna esse vício, ou quando nós praticamos o pecado, nós estamos entronizando um vício em nossa vida, um falso Deus. O pecado é o nosso Deus. E tudo isso começou ali, no capítulo 3 de Gênesis. Quando é oferecido a idolatria das ideias. A idolatria das ideias consiste: Deus deu uma ordem, vocês podem comer de todos os frutos, mas daquela árvore, vocês não podem comer. Porque a partir do momento que vocês comerem daquela árvore, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E Deus deu todas as instruções do que eles poderiam fazer. Mas o diabo veio e deu as instruções dele também. Deu a própria ideia dele também. Não, aquela árvore ali, vocês podem comer dela. Porque se vocês comerem daquela árvore, vocês se tornarão conhecedores. E se tornarão como Deus. É isso que Deus não quer que vocês sejam. Deus não quer que vocês sejam como Ele. E aquele casal, eles pesam aquelas ideias. Coloca na balança aquelas ideias que foram oferecidas a eles. A ideia de Deus e a ideia do diabo. E eles decidem optar pelo mal. E eles decidem desobedecer ao Senhor. E eles decidem pecar. Todos os dias é colocado em nós as ideias. Nós tomamos nossas decisões. Nós decidimos o que queremos fazer. Nós decidimos. Nós decidimos se nós queremos obedecer ou se nós queremos pecar.
Todo dia nos oferecido isso. E quando nós decidimos estabelecer um pecado em nossa vida, em desobedecer, nós levantamos um altar a esse ídolo, ao pecado. E o homem começa, a partir desse momento, a trilhar um caminho de desobediência. Desobediência de pecado, um caminho para a morte. Mesmo ele sabendo que poderia morrer, do que poderia acontecer, ele opta em morrer. Opta em pecar, quer desobedecer, mesmo sabendo as consequências. E quando entregamos a nossa confiança do nosso coração para alguém, por uma prática, nós curvamos o nosso coração diante deste ídolo, deste falso Deus. E quando tomamos essa decisão, pesamos as circunstâncias, o que é nos oferecido. Olha, se você obedecer, você terá isso, isso e isso. Mas se você desobedecer, e nós pesamos isso, colocamos a nossa balança, e decidimos em qual caminho nós vamos trilhar. E quando nós curvamos o nosso coração diante dessa prática, esse ídolo já está estabelecido dentro do nosso coração. Nós estamos nos curvando diante dele. E hoje em dia não é diferente. Não é diferente. Nós levantamos esses altares por qualquer coisa que nos oferece é mais atrativo, é melhor do que o Senhor. O pecado, ele não é ruim. O pecado, ele não é ruim. Ele é bom. Em seu momento, ele é bom. Ele é atrativo. Ele não é dificultoso. Não é difícil. E nós nos rendemos a este ídolo. Nós nos rendemos a esta prática. Nós deixamos ser levados por essas coisas que são nos oferecidas no dia a dia. E ele entra por pequenas coisas. São as pequenas coisas que vão entrando e que vão acumulando e que aquilo vai se tornando normal para nós. Vai se tornando normal. E nós nos deixamos levar por tudo isso que é nos oferecido. Nunca foi desejo de Deus que o homem vivesse a partir do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca desejou que o homem vivesse sobre esse conhecimento, sobre o do bem e do mal. O seu autoconhecimento, eu auto me conheço, não é desejo de Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós somos criados para depender do Senhor. Nós dependemos do Senhor. E nunca foi desejo de que o homem vivesse por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa. Eu me conheço, eu sei de onde eu sou capaz, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até o caminho que eu devo trilhar. Meu irmão, quando nós pegamos esse destino do autoconhecimento, nós vamos conhecer a nossa versão caída. Quando o homem trilha o destino que ele mesmo se conhece, ele vai se conhecer. Mas ele vai conhecer a versão caída dele. E ele vai cair na prática. Ele vai cair no erro. Ele vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele vai destruir o altar da comunhão, a comunhão dele com Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ontem. E eu falei com essa pessoa. E ela falou assim para mim: que o pecado não atrapalha a comunhão com Deus. Eu falei, sério, me explica como é que é isso. Que o pecado não atrapalha a comunhão com Deus. Não, porque Deus já me perdoou. Se Deus já me perdoou, eu já estou livre. A graça barata. A graça barata. O pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. Essa é uma ideia, a mesma ideia que o diabo lançou lá no Éden para Adão e Eva. Podem comer do fruto, vocês não vão morrer. Pode pecar, não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, não. Você vai continuar tendo comunhão. O que atrapalha a sua comunhão com Deus é você ter remorso. Isso aí vai atrapalhar. É você se sentir culpado.
Se você se sentir culpado, aí vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Se você não sentir, peque, porque não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. É muito fácil, né? Então eu posso pecar e posso não me sentir culpado por aquilo. E não me atrapalhou a minha comunhão com Deus. Mas não é isso os planos de Deus. Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem para ter uma relação íntima com Ele, uma comunhão diária, de todos os dias. O homem para depender do Senhor. O homem para ser direcionado pelo Espírito Santo. Para isso Deus criou o homem. Ainda coloquei aqui o autoconhecimento, meu corpo, as minhas regras. O corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Eu mando em mim. Eu faço da minha vida o que eu quero. A vida é minha. Outro dia o pastor falou para nós, estava pregando aqui, falou, a vida não é sua. Se a vida fosse sua, você sabia o dia em que Deus ia te recolher. Você sabia o dia que você ia embora. Você sabia das coisas que vão te acontecer. Como que você pode ser dono da sua vida se você não tem controle sobre ela? Se você não sabe o que vai acontecer quando você passar por aquela escada ali fora? Como que nós podemos ter controle de algo? Dizemos que algo é nosso, mas nós não temos controle sobre ele. A nossa vida pertence ao Senhor, o Senhor que tem o controle da nossa vida. Nós temos que ser direcionados por Ele. E é isso que o Senhor quer fazer nesta manhã. Ele quer abrir a nossa mente para que nós possamos ver que nós somos altar de adoração ao Senhor, que nós somos criados para ter comunhão com o Senhor, e que o pecado, ele vai impedir essa comunhão. Que as ideias que são oferecidas, ela veio para poder romper, para trazer trinca nessa comunhão. E quantas ideias são oferecidas? Frequentamos lugares que não tem nada a ver conosco. Quantas vezes nós vamos em lugar para poder agradar pessoas, e esse lugar não tem nada a ver conosco. E algumas vezes nós frequentamos, e mesmo nós sabemos que não tem a ver conosco, nós gostamos. Porque, como eu disse no começo, o pecado ele é atrativo. Ele não é ruim. O pecado, primeiro, ele começa na mente. O pecado, ele não vem de uma vez. Ele vem na mente, vai para o coração, e você consuma o ato. Você vai e pratica o ato. A serpente era um animal admirável. A serpente, ela andava em pé. No Éden, ela não rastejava. Depois da queda que Deus colocou a maldição, você então vai rastejar. Mas antes ela andava em pé. Então, se ela andava em pé, ela tinha uma postura, ela era robusta. Era um animal invejado pelos outros, porque a serpente falava. Era um animal que falava. E alguns estudiosos dizem que não foi uma só vez que Eva falou com a serpente. Não foi no primeiro dia que Eva chegou ali e a serpente ofereceu a ela. Foi trabalhado. Ninguém convence ninguém na primeira. Ninguém convence a pessoa no primeiro instante. Aquilo foi trabalhado na mente de Eva. Ela levou dias falando com a serpente. E dias, o diabo vem falando. Ele vai oferecendo. Ele vai te mostrando as circunstâncias. Ah, mas você... você é uma pessoa tão boa. Isso não vai te afetar, não. Não vai te atrapalhar, não. Deus perdoa. Já viu a história? E muitos falam assim, eu peco, depois eu peço perdão, Deus perdoa, né? Deus perdoa todos os pecados. E vai trabalhando. E você vai nascendo aquela ideia. E o diabo vai alimentando aquela ideia. Ah, mas eu trabalho tanto. Eu mereço. Eu mereço isso. Eu mereço aquilo outro. Ah, mas eu estou muito cansado. Abre lá o celular, aparece um vídeo pornô.
Ah, mas é só uma vez, não vai ter nada. Eu vou te falar para você uma coisa. Eu já fui viciado em pornografia. E eu via várias vezes. E a minha mulher me pegou várias vezes também, fazendo isso. Mas é preciso uma atitude para poder mudar de vida. Tem que destronar esse ídolo do nosso coração. O pecado ele não pode ter lugar. Se você viu aquele vídeo uma vez, ele vai entrar e você vai ver a segunda. E vai ver a terceira. E ele vai nascendo e quando você vê, já está levantado um ídolo. Já está levantado um vício. Ah, mas eu posso fazer isso aqui só um momentinho. Ah, mas eu vou ali só hoje. Só hoje. Não vou mais. E vai uma vez, e vai duas, e vão três. E aquilo nasce. E quando você vê, você já está praticando as mesmas coisas que os demais praticam. E a igreja, o Senhor, a busca pelo Senhor apenas se tornou uma rotina para você. Como você não tem nada para fazer no domingo, você vai na igreja. Levanta as suas mãos, adora. Mas quando você sai pela porta, você volta a praticar os mesmos atos que estava praticando aqui. Que praticava antes. Porque aquele ídolo ele não foi destronado. Não foi rompido na sua vida. É preciso ser rompido. É preciso romper com o pecado. Se deixarmos, ele toma conta. A verdade é o campo onde o Espírito Santo trabalha. João 16:13. João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito Santo de Deus, ele não trabalha com mentiras, ele não trabalha com o mundo obscuro, ele trabalha na verdade, ele trabalha na luz. Ele quer trazer à luz aquilo que está escondido em nossas vidas. Ele quer trazer a verdade. Ele quer mostrar o que nós estamos fazendo. Não é para nos expor, é para poder tratar aquilo que necessita ser tratado. É assim que o Espírito de Deus trabalha. O ídolo, ele nunca vai entregar aquilo que ele promete. O pecado, as práticas, nunca vai entregar aquilo que ele está te prometendo. A serpente falou para Eva que ela poderia comer do fruto, que não ia acontecer nada, ela não iria morrer. Apenas eles iam ser conhecedores do bem e do mal. No entanto, ela entregou? Ela não foi capaz de entregar. Não é capaz. Ele não é capaz de entregar um atributo que ele não pertence. O pecado não é capaz de devolver a você aquela paz que você está procurando. Aquela alegria que você está procurando. Ah, mas eu estou tão triste, eu estou tão depressivo hoje. Ah, eu vou beber só uma. Vai me ajudar, vai me dar alegria. Eu vou na festa, vou beber um pouquinho para me poder descontrair, para me ficar alegre. A alegria é momentânea, ele não vai te dar essa alegria. Em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Esse atributo, quem pode dar é só Jesus. A verdadeira paz, quem pode dar? Somente Jesus. A verdadeira alegria, somente Jesus que pode dar. O vazio que está na sua vida, o vazio que está no seu coração, ele é do tamanho do Senhor. Nada pode preencher ele. Somente o Senhor que pode preencher. Somente o Senhor. Lá fala assim, não vivam preocupados com as coisas alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que desejam, que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração, sua mente em Cristo Jesus. Somente Jesus pode nos dar essa paz. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa vida. Somente Jesus pode fazer aquilo que nós necessitamos. Ninguém pode fazer nada por você. Somente o Senhor pode fazer. A árvore não tinha nada de tão prazeroso. Era uma árvore.
Eu estava conversando com a pastora Luciene, em casa. Essa árvore era uma árvore, como as demais que existiam no jardim. E aí ela me explicou um caso, me explicou uma história, e eu até vou passar ela aqui. Ela contou a história de que quando eles eram meninos, o avô dela tinha uma fazenda. E tinha um pomar, um laranjal, com muitos pés de laranja. Eram pés de laranja que ela me falou de 3 metros de altura. Mas eram muitos. Que às vezes ele até vendia essas laranjas. Mas existia um pé de laranja, que estava perto de um pé de jambro. Que ele falou assim para eles: essa daqui é minha, vocês não mexam nele. Essas aqui eu não quero que vocês toquem nele. E as crianças, os meninos, deixavam todas aqueles laranjal que tinha, que eles podiam desfrutar de todos, para exatamente ir naquele que ele falou para não mexer. E eles iam escondido. Ela falou assim que eles davam uma volta, o pé de laranja estava perto da casa, eles davam toda uma volta para poder chegar no pé de laranja, para poder mexer naquele que o avô falou para não mexer. Nós somos atraídos por o que é proibido. O ser humano, ele levanta a adrenalina pelo pecado, pelo erro. Nós gostamos de adrenalina e vamos atrás daquilo que está proibido. Nós podemos desfrutar de tantas as coisas que o Senhor nos dá, mas nós queremos ir atrás daquilo que não pode, daquilo que é proibido. O pecado, ele é uma rebelião contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos em rebelião contra Deus. E ele é uma escolha. E nós que nos decidimos se nós vamos rebelar contra Deus ou não. Se nós vamos obedecer ou não. Se nós vamos seguir o Senhor ou não. Você não é obrigado. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a deixar de pecar. É minha escolha. Eu não sou obrigado a pecar. É minha escolha pecar. É minha escolha fazer o que não agrada ao Senhor. É minha escolha desobedecer. Em Gênesis 3:6, fala assim: ao comer do fruto proibido, Adão e Eva sucumbiram à tentação do maligno, desobedecendo e trazendo o pecado ao mundo. Eles buscaram sabedoria própria, desconsiderando a instrução. Assim, perceberam a sua nudez e sentiram vergonha, escondendo-se das vistas de Deus. Nós decidimos, nos vamos sucumbir diante do pecado, vamos desobedecer. E quando praticamos o tal ato, o que vem? O remorso, a vergonha, a dor, a tristeza. A escravidão. E assim eles reconhecem a sua nudez e costuram folhas de figueira para se cobrir. Meu irmão, não queira cobrir o seu pecado. As suas folhas de figueira não vão cobrir o erro que você está praticando. Porque diante de Deus tudo é visto. Deus vê tudo. Você pode esconder, eu posso esconder para as pessoas. Mas o Senhor vê. E uma hora vai dar um vento e essa folha de figueira vai voar. E o pecado vai ser descoberto. Porque nada fica escondido. Nada em oculto que não venha a ser revelado. No entanto, essas vestimentas eram impróprias, inadequadas. As vestimentas que nós fazemos, as desculpas que nós criamos, elas não são adequadas para cobrir o nosso erro, para cobrir as nossas faltas. Reprimir não é um caminho para a restauração. Muitas vezes nós estamos num erro, num pecado, e nós queremos reprimir isso, achando que isso vai ser o caminho para mudar. Não, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo outro. Mas esse não é o caminho. Talvez ele seja o caminho, no primeiro momento, para estancar.
Quando você está com hemorragia, chega lá e estanca. O sangue é o primeiro momento, mas tem que tratar aquela hemorragia, porque senão vai voltar novamente. Esse não é o primeiro, não é adequado. Restauração tem a ver com andar na luz da verdade. É trazer a verdade. Temos que nos destronar esse ídolo do pecado da nossa vida, ocupando o lugar que pertence a Deus. Ser liberto é colocar o problema diante de você e deixar ele ser tratado. A restauração é colocar o problema. O problema é esse. Então agora eu preciso de ser tratado. Quando nós colocamos o problema, quando nós chamamos o pecado pelo nome, porque o pecado ele tem um nome. Eu pequei, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas na hora que você estava pecando, você não estava falando meus pecados, você estava praticando um ato, e ele tinha um nome. Ele existia um nome, e nós não damos nome. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Então nós temos que trazer o nome. Nós temos que trazer a verdade, nós temos que trazer a luz. E Deus fala para Adão, sai de trás, Adão, sai de trás das folhas, vem para a luz da verdade. Vem para a luz da verdade, porque eu te farei vestimentas novas, vestimentas que cobrem a sua nudez. As vestimentas que o Senhor faz não são passageiras. E Adão e Eva estavam cientes que cometeram e ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim ao entardecer. Entretanto, em vez de se aproximar e confessar os seus erros, esconderam-se entre as árvores do jardim. O pecado havia criado uma barreira entre a humanidade e o seu Criador. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós afastamos da comunhão com o Senhor. Nós já não temos mais aquele ânimo, nós já não temos mais aquela alegria. Nós já não somos mais capazes nem de levantar as nossas mãos para adorar o Senhor. Porque nós somos constrangidos pelo pecado. Nós queremos nos esconder. A pessoa começa a se esconder. Ela já não quer mais ter comunhão com os irmãos. Você procura, a pessoa já não quer mais falar com você. Porque ela começa a querer se esconder, a se esquivar. Ou o cristão morre para o pecado, ou nunca viveu para Deus. Ou o cristão morre para o pecado, ou nunca viveu para Deus. O Senhor chamou por Adão e perguntou, onde estava? Deus, sendo onisciente, conhecia o paradeiro dele, mas ele queria que admitisse a sua desobediência e pecado. O Senhor conhece, Ele sabe os atos que eu pratico, Ele sabe o que Ele faz. Mas eu preciso de reconhecer o meu erro. Não é justificativas. É reconhecer que eu pequei, que eu errei, que eu fiz o que não agradava ao Senhor. Para que comece a haver uma restauração, uma mudança. Você pode colocar para mim aí Isaías 1, 14 ao 20, por favor? Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São como um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarei as mãos para orar. Ainda que ofereça muitas orações, não os ouvireis, pois as suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovam os seus pecados. Removam os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprenda a fazer o bem e busquem a justiça. Ajude os oprimidos, defenda a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venha, vamos resolver este assunto. E o Senhor chama, para aí só um momentinho. E o Senhor chama. Venha, vamos resolver esse assunto. Vamos resolver esse problema. Não é ocultando que você vai ser liberto. Não é disfarçando, não é simulando. Não é sendo cristão na igreja e lá no mundo você não é. Praticando as mesmas coisas. O Senhor nos chama nessa manhã. Ele nos diz essa manhã. Venha, vamos resolver este assunto. Vamos resolver isso que te impede, que está atrapalhando a minha comunhão com você. Eu quero ter comunhão com você. O Senhor quer resolver este problema. Embora os seus pecados sejam como escarlates, eu os tornarei branco como a neve.
Embora seja vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, eles terão comida com fartura. É isso que o Senhor quer fazer nesta manhã. Não importa, meu irmão. Não importa o que você tem feito. Não importa por onde você tem andado. Não importa quão sujas estão as tuas vestes. O Senhor diz: venha, vamos resolver este problema nessas manhãs. Ainda que eles estejam escuros, eu os lavarei e tornarei mais brancos como a neve. Não importa o que você está vendo. Não importa que tipo de lugar você anda frequentando. Não importa que tipo de roupa você esteja vestindo. Porque muitas vezes nós colocamos algo e nós somos templo do Espírito Santo. E devemos olhar de frente ao espelho. Será que o Espírito Santo está bem dentro disso que eu estou colocando? Mas não importa. Se até hoje você tem passado por isso, o Senhor chama nesta manhã. Vamos dar nome, dê nome ao seu pecado. Restabeleça a comunhão, a restauração com o Senhor nesta manhã. É tempo de mudança, é tempo de restauração. Para vivermos a santidade de Deus, nós temos que ser livres do pecado. Nós não podemos ser santos se nós estamos vivendo uma vida promíscua. Se nós estamos vivendo uma dupla vida. Se aqui nós somos uma coisa e lá nós somos outra. Como que nós vamos viver a santidade? O pecado nos atrapalha de ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. Como que nós queremos ver as promessas do Senhor se cumprirem? Sendo que o pecado é uma barreira, é um estorvo. Nós acabamos de passar pelo tema da santidade e falamos tanto sobre santidade. Mas como nós podemos ser santos vivendo esse tipo de vida? Como que nós queremos ver santo? Vivendo no pecado, vivendo nos erros. Talvez você possa estar pensando: nossa, mas meu pecado não é isso aí que ele está falando. Não é pecado, meu irmão. É pecado do mesmo jeito. Qual a diferença do pecado de Saul para Davi? Davi cometeu muito maior do que Saul, se a gente for olhar pelos olhos humanos. Mas Saul, ele não queria perder o trono, ele não queria perder a coroa. Davi, ele não queria perder a presença do Senhor. Ainda que o Senhor tira tudo de mim, mas não tira a tua presença de mim, Senhor. Não importa o que você vai perder com as suas atitudes, para poder andar em santidade e obediência ao Senhor. Decida pelo Senhor nessa manhã. Decida em viver diante da santidade do Senhor. Decida ser obediente ao Senhor. Decida ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando nós decidimos, quando nós somos sensíveis, o Espírito Santo, ele revela, ele fala em nossos corações: olha, isso que você está fazendo não está certo. Mas para isso, é preciso um profundo arrependimento. É preciso uma atitude. Esconder de trás das folhas de figueira não vai resolver o seu problema. Você vai pedir ajuda uma vez, 2 vezes, 3. E vai continuar com o mesmo problema, com o mesmo erro. Não que nós queremos saber da sua vida. Mas é preciso confessar os seus pecados uns aos outros. Aquilo que você confessa, você tem domínio sobre ele. Aquilo que você não confessa, você não tem domínio. Ele te domina. Porque você não consegue se desfazer. Vai ser apenas uma repreensão e não uma restauração. E essa manhã é uma manhã de restauração. Onde Deus quer devolver vestes novas. Onde Deus quer dar-nos vestes novas. Onde Ele quer tampar aqueles buracos que o pecado tem deixado em nossas vidas. Não importa qual seja ele. Não importa o tamanho que seja. Ah, mas eu não faço isso. Não importa. O buraco está aí. A brecha está feita. O Senhor quer tampar essa brecha. Ele quer tampar esse buraco. Ele quer trazer vida nova para você. Para mim e para você nessa manhã. Ele quer nos restaurar. Quer nos devolver ao nosso estado original. Para o qual nós fomos criados. Nós somos criados para adorar o Senhor. Nós somos criados para ter comunhão com o Senhor. E o Senhor deseja ter comunhão com a sua igreja nessa manhã. O Senhor deseja
transformar a sua vida, mudar a sua história. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar com você nessa manhã. Que você não saia daqui nessa manhã da mesma maneira como você entrou, mas que você saia transformado e decidido a mudar, e decidido a ser transformado e restaurado pelo Senhor, porque a decisão é sua. Nós não podemos decidir nada por ninguém. Nós não podemos decidir por você. A decisão de servir ao Senhor e de viver em santidade com o Senhor e desfrutar das promessas do Senhor é sua. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Ó Espírito Santo, Senhor, obrigado por esta manhã, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco. Em todo tempo o Senhor fala conosco, Senhor. Ó Espírito Santo, venha nessa manhã, Pai, sobre a Tua igreja. Senhor, venha nos limpar, venha nos lavar de todo o pecado, Deus. Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, tudo aquilo que tem tirado a nossa comunhão com o Senhor, Senhor, que nessa manhã caia por terra em nome de Jesus. Nós reconhecemos, Pai, os nossos erros, Senhor. Pai, reconhecemos o quão distantes temos andado do Senhor, quantas brechas nós temos dado, Pai, quantos voz nós temos ouvido que não é do Senhor. Mas Espírito Santo, coloca a sensibilidade em nós, para que nós possamos reconhecer a voz do Senhor, Deus, a Tua voz nos chamando. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, Senhor. Senhor, nós não queremos perder, Pai, a nossa comunhão com o Senhor. Deus, tira de nós, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem impedido, tudo aquilo que tem impedido de ter comunhão com o Senhor. Tira de nós nesta manhã, Deus. Nós só não queremos perder a nossa comunhão com o Senhor. Nós não queremos perder a Tua presença, Senhor. Nós só não queremos perder a Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus, fidelidade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ouça a voz de Deus, sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Experimente, Jesus. Ouça, irmãos. Louvado seja Deus por essa palavra. Muitas vezes as pessoas estão convivendo com pessoas que não falam a verdade, aquilo que elas precisam ouvir, e por isso elas estão sendo destruídas nos seus erros, nas suas transgressões. Coloca aí o verso 18, por gentileza. Quando o Neto lia esse texto, eu me deparava com a seguinte situação:
Você já viu quando uma pessoa chega num lugar, ou na instituição, ou qualquer situação, vê o caos e só critica, aponta o dedo e não traz nenhuma solução? Isso não é legal. Porque quando nós, de repente, nos deparamos com alguma coisa que nós achamos que não é legal, nós deveríamos trazer uma solução. Porque você traz uma solução, você contribui com aquilo. E esse texto remete exatamente isso. Isaías, o profeta, disse: venha, vamos resolver esse assunto. Que assunto é esse? O assunto do pecado. E o Senhor propõe o que para ele? Embora os seus pecados sejam como a escarlate, e eu os tornarei branco como a neve. Embora seja vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã. O Senhor não está trazendo uma acusação. O Senhor está conscientizando de um pecado, mas está trazendo uma solução. Escuta, o problema não é você pecar. O problema é você não querer a solução que Jesus tem para o seu pecado. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa questão. Eu já vivi vários fatos, irmãos. Agora recentemente, quem lembra de um jovem que eu trouxe aqui, que eu até esbarrei com um cano d'água nele ali, aqui no Jaó? Quem lembra que eu trouxe ele aqui? Ele falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu perdi minha família, estou aqui debaixo dessa marquise, tenho vícios, dependência, me ajuda. Beleza, vou te ajudar. Arrumei uma casa de recuperação 0,800 para eles, não tinha que pagar nada. Não passou uma semana, liguei para o pastor que concedeu a aval e disse: aí, como é que está o rapaz? Pastor, ele foi embora. Por que ele foi embora? Porque ele alegou que tinha que cuidar da família. Nunca estava cuidando da família quando estava debaixo da marquise. Agora, no momento da recuperação, vai cuidar da família? Não quer se recuperar. Escuta, querido, preste atenção. Você está num ambiente de transformação. Você está num ambiente de regeneração. Você está num ambiente de restauração. Essa é a função da igreja. Esse é o papel da igreja. Não é simplesmente te incluir. Te incluir não vai resultar. Mas dizer a você e a mim que nós precisamos ser transformados é diferente. Nós precisamos saber que nós precisamos ser transformados. Não é vir como está, ok, mas não permanecer. Semana retrasada, alguém, uma secretária de uma pessoa muito poderosa no Brasil, muito poderosa, com um cargo muito grande, ela comanda simplesmente 3.000 homens. Ela já construiu nesse Brasil mais de 300 quilômetros de estradas. 300.000. Foi a melhor engenheira do Brasil, ganhando o primeiro lugar no Brasil. Uma secretária dela me liga, ela no chão, deprimida, chorosa, triste, angustiada. Escuta, você pode ter a posição mais elevada desse planeta, ela não vai resolver o seu problema. Ninguém resolve o seu problema, nenhuma posição. O Senhor preparou essa palavra. Você está aqui. Você que precisa, você sabe como você está vivendo. Restaurar o seu altar, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Qual é a dificuldade que você tem? Porque escuta, irmãos, eu estou lendo o livro do Espírito Santo do pastor Eiber Huber. Ele dizendo que um pastor amigo dele teve uma visão de umas ovelhas magras, uma mata seca, sem vida, e o outro lado, a ovelha viçosa, gorda, uma mata verde, bonita, um pasto. E ele se aproximou daquele lugar e perguntou: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse para ele: essas ovelhas magras e esse pasto seco são as pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. E essas viçosas, gordas, essas matas verdes,
são aquelas que têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Relacionamento com Deus gera comunhão, gera fortalecimento, te deixa saudável, te deixa frutífero. Mas você, longe desse relacionamento, você fica seco. A vida de Deus não acontece. É simples assim. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas relacionamento com Deus precisa de ter comunhão. As pessoas que mais você se relaciona, mais tem amizades profundas, são as pessoas que você mais tem relacionamento. Com o Senhor não é diferente. O que você tem vivido que não tem agradado a Deus? O seu altar está rachado, o seu altar está comprometido. A palavra de Deus diz que Deus levantou o profeta para ir até o altar de Jeroboão e dizer: olha, Deus não está concordando com esse altar vai rachar.